A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e na mesa de edição está Felipe Parra. Tenho uma pergunta para vocês, amigos ouvintes. Há algo mais vibrante que um bom debate? Isso mesmo que vocês estão pensando. Um debate no rádio sobre um assunto que temos visões diferentes, totalmente diferentes em nossa sociedade. Por isso que vamos apresentar agora um bom radiodebate, feito pelos nossos alunos do jornalismo da ECA USP. Boa reflexão para vocês. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Amanda Peste e está no ar o programa Universidade 93,7. Muito bom dia, ouvintes! Vocês estão prestes a acompanhar um debate quente e até atômico. E na próxima meia hora nós vamos falar sobre energia nuclear num contexto de aquecimento global. Para mergulhar nesse tema, eu acho muito importante dizer que os termos pró e anti-nuclear não definem muito bem as posições em relação às políticas de energia. Como a maioria das coisas, o assunto é muito mais complicado do que parece e existem várias questões envolvidas e sobrepostas umas às outras. E as respostas acabam não se resumindo em um único pró ou contra. Para desenvolver esse assunto, estamos aqui com dois especialistas, o professor Célio Berman e o professor Luiz Antônio Terremoto. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia. O Célio é professor da USP, ele atua nos temas de política, planejamento e sustentabilidade energética e veio aqui à Universidade 93,7 para fazer uma crítica à energia nuclear. Seja bem-vindo, professor. E o Luiz Antônio é do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP. Ele atua no tema de engenharia de reatores nucleares e defende o uso da energia nuclear como alternativa aos combustíveis fósseis. Muito obrigada por vir também, professor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam os dois muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem discutir esse tema tão relevante. Então, vamos começar o debate? A ideia é dividir a dinâmica em alguns subtemas, porque a energia nuclear é um assunto super amplo, às vezes pode ficar até um pouco maçante por estar um pouco distante do cotidiano das pessoas. Mas eu acho que, como eu estava falando antes, para um cidadão comum, para um leigo, até como eu, uma das principais questões é a segurança. Eu estava assistindo a série Chernobyl, que foi um grande sucesso, teve muita repercussão. Acho que essa série trouxe muita atenção, muita gente ficou mais preocupada e consciente a respeito dos acidentes nucleares, porque é uma coisa que todo mundo meio que sabe, mas acho que ver o que aconteceu trouxe um impacto muito grande. E um outro ponto é o desenvolvimento de armas nucleares sob o pretexto de programas de energia nuclear. Então, essas duas coisas sob o espectro da segurança. A minha primeira pergunta é para o Luiz Antônio. Tem como garantir a segurança de uma usina nuclear, professor? Especialmente pensando em desastres naturais, como o que aconteceu em Fukushima em 2011, e no desenvolvimento de armas nucleares, como ocorreu no Irã e como ocorreu na Coreia do Norte. Bom dia para os ouvintes. É o seguinte, qual a questão da garantia de segurança? Nenhuma instalação humana tem garantia absoluta e total de segurança. Mas, em relação às indústrias químicas, por exemplo, e outros ramos de indústria química, petroquímica e outras, você tem na energia nuclear e na indústria nuclear um padrão de segurança e normas de segurança bem mais restritivas do que aquelas encontradas normalmente. Um outro detalhe é que os acidentes maiores que foram Fukushima em 2011, Chernobyl em 1986 e Three Mile Island em 1979, eles tiveram sempre fatores, o pessoal fala em imprevisibilidade, mas eram fatores previsíveis. No caso de Three Mile Island, foi falha de instrumentação e falha de treinamento de operadores. Alguém desligou uma válvula de refrigeração e não avisou para o resto da equipe, e daí gerou acidente. No caso de Chernobyl, foi imprudência dos operadores e um projeto de reator falho. No seguinte sentido, falho no ponto de vista do controle da reação nuclear de fissão em cadeia autossustentada, que deveria ser controlada, mas em algumas circunstâncias de operação do reator ficou descontrolada, e na própria contenção do projeto de contenção em torno que era muito mais frágil que você tinha em outros projetos. E Fukushima foi o quê? Naquele lugar onde foram instaladas as usinas na década de 70, no ano de 1169, muito antes, claro, mas se tinha registro de ter tido um terremoto de 8,3, aquele que causou Fukushima foi 9,
e que tinha tido uma tsunami da ordem de 14 metros. Como é que se sabe isso? Porque o Estado japonês é muito antigo, né? Então se tinha registros históricos. O que fizeram? Fizeram uma barreira de 4,5 metros contra 15 de tsunami e não instalaram recombinadores autocatalíticos que já se existia desde a década de 90 para evitar o acúmulo de hidrogênio e as explosões nas unidades 1, 2 e 4. Então, o que acontece? Houve falha de implementação em normas de segurança. E essas falhas de implementação em norma de segurança poderiam ter, se não evitado os acidentes, pelo menos mitigado muito as consequências que ele teve para o entorno. Quanto à questão de arma nuclear e energia nuclear para usos pacíficos, são mundos diferentes. Se eu quisesse fazer armamento nuclear, eu não iria pela via de reatores nucleares. Eu teria uma instalação própria para fazer armamento nuclear. Tanto que a Coreia do Norte não tem nenhuma usina nuclear e fez armas nucleares. Desenvolveu um programa de armas nucleares a partir do ano de 2006. E no caso brasileiro, especificamente, está na Constituição Federal de 1988, no artigo 23, inciso 21, a linha A, diz que o uso de energia nuclear em território nacional somente é admissível para fins pacíficos e sob supervisão do Congresso Nacional. Então, está na Constituição que o uso é exclusivamente pacífico. Na Constituição, a inscrição de uso exclusivamente pacífico, parece que só 3 países no mundo têm: Brasil, Nova Zelândia e Japão. Para desenvolver esse assunto sobre energia nuclear num contexto de aquecimento global, estamos aqui com 2 especialistas, o professor Célio Berman e o professor Luiz Antônio Terremoto. Tendo isso em mente, professor Célio, por que, mesmo com a possibilidade de fiscalização, ou até mesmo de prevenção e de novas tecnologias, você acha que ainda valeria a pena investir mais em outros tipos de energia alternativa e não a energia nuclear? Se me permite, e o professor Luiz, ele explanou com bastante conhecimento histórico, eu gostaria de fazer 2 reparos em relação a essa recuperação histórica que é interessante e é importante de ser feita para a compreensão em toda medida da questão nuclear. A energia nuclear, ela teve a sua gênese no projeto Manhattan, que teve como principal objetivo o desenvolvimento de armas atômicas. O resultado é conhecido nas 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, possibilitaram o aprendizado tecnológico da utilização da energia nuclear. A partir dessa situação, o governo americano procurou adequar reatores nucleares para a propulsão de submarinos. Isso foi feito com relativo sucesso e, a partir desse sucesso, o passo seguinte foi adaptar reatores nucleares para a propulsão nuclear de submarinos para a produção de energia elétrica. Então, nós estamos verificando na história uma sucessão de avanços tecnológicos promissores em relação ao uso de energia nuclear, não levando em consideração a gênese, que era da destruição, e que acabou redundando nesses 3 acidentes, que são os acidentes de maiores consequências conhecidos, mas o registro, que não é oficial, dá conta de uma série de problemas, de incidentes que, na escala da Agência Internacional de Energia Nuclear, podem ser considerados não na escala 7, que é a mais alta, a que define os acidentes de Chernobyl e Fukushima, Three Miles Island nível 6, mas evidências de que houve já uma sucessão de problemas relacionados com a operação de usinas nucleares que resultaram em situações que não foram divulgadas ao grande público. Eu participei da organização de um livro já há algum tempo que mostra justamente esse tipo de situação. Bom, o que eu quero dizer com isso? O problema de segurança nuclear, ela tanto está na operação de uma usina nuclear como na destinação dos rejeitos finais de alta intensidade de radiação. E isso, apesar de todos os esforços tecnológicos, buscando a segurança,
O avanço tecnológico permite, por exemplo, que as usinas de água pressurizada, que são as usinas de Angra 1 e Angra 2, tem uma versão mais atual, que é a de geração, chamada geração 3, que reduzem a situação relacionada com a necessidade de resfriamento através de água, seja de rio, seja de mar, para evitar que o reator nuclear ele funda. Nesse sentido, o que a gente tem como principal, e eu chamo de calcanhar de Aquiles da energia nuclear, é o que fazer com os rejeitos de alta intensidade de radiação. 90% das 450 usinas nucleares hoje no mundo operando colocam nas piscinas. Angra 1 e Angra 2 também acondicionam nas piscinas. Só que essa não é a forma adequada para a destinação final de um material que tem um tempo de decaimento da radiação extremamente longo, né? Dependendo do material, césio-137, plutônio, ele chega a milhares de anos. Então, nesse sentido, o que a tecnologia hoje, que a humanidade conseguiu desenvolver, chegou num ponto em que ela não sabe o que fazer com a tecnologia que foi desenvolvida. Por isso, o risco ele é extremamente grande em função desses problemas que eu não considero adequado à energia nuclear, particularmente no nosso país, mas essa é uma outra questão em relação às outras alternativas. Para desenvolver esse assunto sobre energia nuclear num contexto de aquecimento global, estamos aqui com 2 especialistas, o professor Célio Berman e o professor Luiz Antônio Terremoto. O Célio é professor da USP, ele atua nos temas de política, planejamento e sustentabilidade energética e veio aqui à Universidade 93,7 para fazer uma crítica à energia nuclear. E o Luiz Antônio é do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP. Ele atua no tema de engenharia de reatores nucleares e defende o uso da energia nuclear como alternativa aos combustíveis fósseis. Programa Universidade 93,7. O professor já está puxando para o meu segundo tema, que é exatamente o lixo nuclear. Na verdade, que também tem, que a gente pode chamar de outros nomes, como o professor Luiz Antônio estava... Exatamente, rejeitos radioativos. Uma pergunta que eu tenho para o professor Célio é: você considera a energia nuclear uma energia renovável? Qual que é o conceito de energia renovável? É uma energia cuja fonte está disponível sem que haja a possibilidade de finitude. Os combustíveis fósseis são conhecidos justamente por essa restrição. Embora o carvão ainda, as reservas possibilitem a utilização por 230 anos, o petróleo são 15, 20 anos, o gás natural 30, 40 anos. Então, essa é a questão da finitude que impede que esses combustíveis sejam considerados como renováveis. E o urânio, que é o material físsil que é utilizado justamente para a produção de energia elétrica. O urânio, embora o Brasil seja um dos principais países com reservas, está bem abaixo da Austrália, que tem maior reserva, mas este recurso é finito. Então, de forma nenhuma, ele pode ser considerado renovável. Então, ele não é renovável, ele também não pode ser considerado como sustentável. Então, eu passo agora a palavra para o Luiz Antônio. Eu gostaria de perguntar para você, pensando na energia nuclear como uma energia de baixa emissão de carbono, quase zero, existe uma promessa muito grande a respeito da evolução tecnológica em relação ao uso de rejeitos nucleares de reatores mais antigos como combustível para os reatores novos. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Se existe uma possibilidade de tornar a energia nuclear um pouco mais segura do ponto de vista dos rejeitos? Bom, antes de mais nada, excelente foi a intervenção do meu colega em que ele fez o apanhado histórico, né? A energia nuclear ela tem realmente um histórico muito ruim pelo fato dela ter se iniciado, né? A propaganda inicial é muito ruim porque ela foi anunciada ao mundo como uma arma de destruição em massa que matou 300 mil pessoas em 2 cidades no final da guerra mais sangrenta da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, não há publicitário que dê jeito de emendar uma imagem dessas, né?
Mas o uso pacífico dela, como ele descreveu, que primeiro foi para a propulsão de submarinos, quer dizer, as armas foram em 45, propulsão de submarinos foi em 54, a primeira usina nuclear elétrica experimental foi em 54, na então União Soviética, depois em 56 no Reino Unido e com o tipo de reator do submarino em 57 em Shippingport, Pensilvânia, Estados Unidos. A tecnologia dos reatores que ele colocou de geração 3, então teve geração 1, 2 e a 3. A geração 3, ela tem a seguinte vantagem. Quando você desliga um reator nuclear, você não desligou ele totalmente. Você parou a reação nuclear de fissão em cadeia autossustentada controlada. Porém, no combustível estão acumulados os produtos de fissão, que em sua grande maioria são radioativos. Ao decaírem, as radiações são barradas nesse combustível e, ao serem barradas nesse combustível, você gera calor que, se não for removido, mesmo com a usina desligada, gera problemas no núcleo do reator, que podem gerar explosões químicas, não nucleares, mas explosões químicas e até o derretimento parcial do núcleo do reator, com problemas de vazamento de radioatividade, isótopos radioativos, radionuclídeos para o meio ambiente, em grande quantidade e diversidade. O que acontece na geração 3? Você tem um sistema que, uma vez desligado o reator, você não depende da convecção forçada, ou seja, da remoção de calor precisando de uma fonte externa de energia. A própria gravidade e a convecção natural são suficientes para remover o calor de 7 a 10 dias. Então, essa tecnologia está sendo desenvolvida e a maior parte dos reatores hoje em construção são de geração 3 e 3+. E existe a geração 4, mas essa é para a partir de 2035, 2040, como antecessora da geração elétrica por fusão nuclear. Rejeitos radioativos. Esse realmente é o grande calcanhar de Aquiles da energia nuclear, eu não deixo de reconhecer. Agora, eu não gosto do termo lixo nuclear. O nome efetivo são rejeitos radioativos. Existem 2 grandes tipos de rejeitos radioativos de acordo com as atividades que eles têm. Ou seja, o nível de radioatividade por unidade de volume ou por unidade de massa que eles têm. Primeiro são os rejeitos radioativos de baixa e média atividades, ou de atividade baixa e intermediária. Esses são o quê? As resinas de troca iônica que você usa na sua usina, macacões, roupas contaminadas, ferramentas contaminadas que você não conseguiu descontaminar, filtros do primário, concentrados de evaporador, que é a água que você usa depois é evaporada, tratada, e aí o rejeito dela contém radionuclídeos. Esses todos são acondicionados, controlados e depois levados para um repositório de baixa e média atividade. E existe o combustível nuclear irradiado. Esse é o rejeito radioativo de alta atividade. Este sim é mais problemático, porque ele contém realmente, além da atividade dele ser mais alta, alguns radionuclídeos, não todos, alguns radionuclídeos de meia-vida bastante elevada. Ele citou o césio, tem uma meia-vida de 30 anos, né? O estrôncio 90 tem uma meia-vida de 28 anos aproximadamente. Já o plutônio e os elementos actinídeos podem ter meias-vidas aí que chegam a 24.400 anos, né? Como é o caso do plutônio 239, né? E outros com meias-vidas ainda maiores. Então, qual é a questão? O que fazer com combustível nuclear irradiado? Você tem 2 grandes alternativas no mundo. A maior parte está em prédios anexos ou anexos ao próprio reator das usinas em operação. É o caso de Angra 1 e Angra 2, cuja capacidade das piscinas se esgota em 2023, ou seja, está aí. Que tem capacidade para vocês armazenar da ordem de 1.040, 1.050 elementos em cada uma delas. Para desenvolver esse assunto sobre energia nuclear num contexto de aquecimento global, estamos aqui com 2 especialistas, o professor Célio Berman e o professor Luiz Antônio Terremoto. O Célio é professor da USP, ele atua nos temas de política, planejamento e sustentabilidade energética e veio aqui à Universidade 93,7 para fazer uma crítica à energia nuclear. E o Luiz Antônio é do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP. Ele atua no tema de engenharia de reatores nucleares e defende o uso da energia nuclear como alternativa aos combustíveis fósseis. Programa Universidade 93,7. Acho que Fukushima também está... Em 2022, eles falaram que esgota a capacidade de armazenamento. Fukushima, o que acontece? Em 2022, eles já removeram aqueles que estavam nas piscinas. Os elementos já foram removidos. Porque desde 2011, o acidente, eles vêm trabalhando. A partir de 2022, 2023, ou seja, passados 11 anos do acidente, eles vão remover o núcleo derretido, como foi feito em Three Mile Island entre 85 e 90. Levou 4 anos para remover o núcleo. Agora, voltando ao combustível.
Então, tem 2 grandes destinos. O primeiro grande destino é você fazer um repositório nacional do combustível nuclear irradiado. Você vai ter uma destinação em que você coloca em um container de aço, depois sela com concreto e coloca em cavas em rocha esse material. Que aí tem 2 conceitos. Um que você pode um dia reaproveitar, retirar de lá e reaproveitar. Outro você deixa para lá para sempre. E a outra é reprocessamento do combustível nuclear. O que é reprocessamento? Você pega o combustível nuclear, dissolve em ácido nítrico concentrado e vai retirando depois dessa solução de ácido nítrico, usando separações químicas, métodos radioquímicos de separação, seja por extração por solvente, resina de troca iônica ou por precipitação, né? O que se usa mais era extração por solvente. Você vai retirando os radionuclídeos que te interessam, inclusive o quê? Urânio e plutônio, que pode ser usado para você reaproveitar em outros combustíveis. E outros isótopos que você pode usar para fins industriais diversos. E nele existem até alguns isótopos, em menor quantidade, claro, de metais preciosos, rutênio, ródio e paládio, cujo preço é da ordem de 3 vezes maior do que o preço do ouro. Então, que você poderia retirar do combustível e também usar. Quem reprocessa no mundo? Estados Unidos reprocessou até a década de 70, não reprocessa mais. Rússia reprocessa, Reino Unido reprocessa, França reprocessa e Japão reprocessa limitadamente. Além deles, Índia e Paquistão reprocessam também. China também reprocessa. Quem não vai reprocessar e já tem um projeto adiantado de repositório, só 2 países no mundo. Nos Estados Unidos, que eles têm 99 usinas, a maior parte do combustível também está anexo às piscinas. Suécia e Finlândia. A Finlândia tem um projeto que é o seguinte: coloca-se o combustível e nunca mais se fala nisso. Ele começou esse projeto em 98, cavando no subsolo deles. Conseguiram fazer uma rede de túneis até 2025. A partir de 2025, o que eles vão fazer? Pegar os combustíveis das 7 usinas deles, colocar lá até 2100. Em 2100, eles fecham por 100 mil anos. Então, são essas as 2 opções. Sim. Qual a opção que o Brasil tem? Ainda está em estudos. Já que a gente tem pouquíssimo tempo, eu só queria pedir para os 2 fazerem um pequeno resumo, no máximo 1 minuto, das posições de vocês e falar dentro desse resumo quais são as perspectivas para o Brasil. Pode começar, professor Célio? Não, eu estava querendo falar sobre esse projeto absurdo de instalação de 6 reatores nas margens do Rio São Francisco. É importante que se discuta esse projeto, né? Ele está sendo proposto desde 2008 aqui no Brasil, na época que o Eduardo Campos era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Lula, e esse projeto agora está sendo objeto de discussão, de debate em Pernambuco, porque existe uma cláusula na Constituição do Estado que impede a construção, e todo o lobby nuclear está agora voltado a permitir a instalação dessas 6 usinas. Qual que é o problema, além de todos que estão sendo levantados? Se fala muito que a energia nuclear ela é uma energia de base, que ela não é intermitente. Você perguntou e eu não te respondi qual que seria a possibilidade de a gente não ter nuclear e ter as energias renováveis, solar, fotovoltaica, eólica, biomassas, né? Todas elas são intermitentes, isto é, elas não estão asseguradas o tempo todo, mas elas são complementares. E isso, a tecnologia e a capacidade humana podem gerenciar, de forma a que o conjunto dessas alternativas assegurem a necessidade que é necessária. Então, essa é a perspectiva que me parece fundamental. Pensar a energia nuclear como última alternativa quando não houver nenhuma mais a ser utilizada em função dos riscos, em função do custo, em função de todo o problema que ela encerra, e utilizar a capacidade de gerenciamento que este governo evidencia que não possui, infelizmente, para poder viabilizar de uma forma adequada a sustentabilidade da oferta de energia elétrica no Brasil. Passo a palavra então para o Luiz Antônio, bem rapidamente. Certo. Antes de mais nada, não tenho nada contra as energias alternativas. Sou a favor delas também e vejo que elas tiveram um salto fantástico aqui no nosso país. Elas saíram de 0,06% em 2006
para 6,9% em 2016, ou seja, um crescimento de 115 vezes em apenas 10 anos. Elas eram o 7º colocado e já são a 4ª maior fonte de energia nossa. Ótimo, excelente, são 6,9% hoje da nossa matriz elétrica. Tá bom isso? Infelizmente ainda não é o suficiente para você conseguir compensar a diminuição que a gente está usando no uso da energia hidrelétrica nossa. Nós, no ano de 2016, tivemos 460 terawatts-hora para 24.639. O que acontece? Isso significa que nós temos 3% da população do mundo com 2% do consumo. 37% nós temos de defasagem, 1,9%. Então, 37% de defasagem em relação ao consumo médio mundial. Isso significa o quê? Que nós efetivamente estamos abaixo do consumo. Brasileiros precisam de energia elétrica, nós precisamos de energia elétrica para crescer. Então, eu sou a favor de que a energia nuclear não seja a solução, mas ela certamente seja parte da solução em que você tenha um desenvolvimento tecnológico autônomo e científico e tecnológico autônomo na área nuclear. Muito obrigada, professor Luiz Antônio Terremoto, e muito obrigada, professor Célio Breman. O programa Universidade 93.7 fica por aqui. Quem apresentou o programa hoje fui eu, Amanda Peche. A produção é de Bruna Dizeró e Thaís Navarro. Muito obrigada pela audiência e tenham um ótimo dia. Que bacana! Espero que tenham gostado deste Rádio Debate. Discutir ideias no rádio sempre é bom. Assim, eis mais um programa interessante feito pelos alunos do jornalismo da USP. Ficamos por aqui. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. A edição final deste programa foi feita por Felipe Parra. Vocês ouviram um programa radiofônico desenvolvido na disciplina Projetos em Rádio, da turma do 6º semestre matutino do curso de jornalismo do CJE ECA USP. Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Luiz Fernando Santoro. O professor ministrante é o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do CTR-ECA USP, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O monitor do Programa de Aperfeiçoamento e Ensino é o professor mestre Felipe Parra, doutorando do PPG-Com ECA USP, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A coordenação geral dos programas Universidade 93.7 é do professor Dr. Luciano Maluli. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e por prestigiar nossos alunos. Até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.